Aleluia! Hoje nós vamos receber chuva de bênção o tempo todo aqui. Queria convidar o pastor Nico para estar aqui. Deus deu o privilégio a ele hoje de ministrar a palavra. Amém? Vou deixar que ele se apresente e enviar para vocês. Prazer, bem confortável. Graça e paz. Amém. Som. Obrigado. Se eu falar mais alto do que eu devo, por favor, controlem, podem abaixar. Obrigado. Que bom estar com vocês. Parabéns, igreja. Parabéns pelos 24 anos. Que moçada bonita. Que moçada bonita. Parabéns, pastora Diego, pastora Marli, que estão aqui há 24 anos. Vieram para cá com 2 meses de fundação da igreja, isso mesmo? Parabéns, parabéns. Parabéns a vocês por aguentarem o pastor Adiel e a pastora Marli. 24 anos. Parabéns. Parabéns! Parabéns a vocês dois por aguentarem a igreja. Que bom estarmos entre amigos, que bom estarmos juntos aqui na casa do Senhor. Você, por favor, pode se colocar de pé? Lucas capítulo 15, verso 13. Lucas 15, 13. Você encontrou? Diga amém. A minha tradução encurtada e parafraseada diz assim: o mais moço, partindo, desperdiçou toda a sua fazenda, vivendo dissolutamente. O mais moço, partindo, desperdiçou toda a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Pai, em o nome do Senhor Jesus, que o Senhor fale um pouco mais do que já tens falado ao coração da tua igreja nessa noite abençoada que o Senhor tem para nós preparar, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém? Se assentem, por favor. Agora eu quero fazer um pedido. Quem me deixa fazer o pedido? Levante a mão. Então olhe para mim. Ó, pedidinho aqui. Garotinho, hora de joelhos, é só hora de orar. Manda ele ficar aí. Vamos para lá. Aí, segura os bichinhos aí. As criancinhas são do Senhor Jesus. Que bom que elas estão na igreja. Principalmente no colo dos papais e das mamães. Eu era menino levado, meu filho. Eu dava um trabalho que vocês nem imaginam. Eu sei o que é isso. Olha, eu quero trazer uma palavra muito simples. E eu espero que seja uma palavra nítida e clara. A palavra simples, nítida e clara. Às vezes tem algumas palavras que a gente tem que fazer um esforcinho para prestar um pouco mais de atenção. Eu estou vendo um moço, estou vendo uma igreja moça, 24 anos. É menos da metade da igreja local onde eu pastorei. A minha vai fazer 53 esse ano agora. Mas é uma igreja jovem,
uma igreja cheia de vida, uma igreja cheia de vitalidade, e também uma igreja onde nós temos uma gama, uma quantidade muito grande de jovens. Eu, por exemplo, sou um jovem de 59 anos. Muito bem, graças a Deus. Perdi 6 quilos nos últimos 3 meses e sinto muito bem comigo mesmo. Mas que bom ver uma igreja jovem, uma igreja bonita, uma igreja abençoada. Assim era esse moço, assim era o filho pródigo, jovem, abençoado, por certo trabalhador, por certo feliz, um tanto, um quanto inquieto, talvez pela própria juventude, talvez pela própria mocidade, a inquietação da mocidade. Eu nunca me esqueço uma vez quando o nosso ex-presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, ele estava no Automóvel Clube, e de repente veio um jovem universitário e chutou a canela do presidente. No meio da multidão, esse jovem amadureceu. E um dia chegou o presidente, e esse moço amadureceu e converteu. E ele chegou um dia ao presidente, se encontrou com ele muitos anos depois e disse: presidente, eu queria lhe pedir perdão. O presidente perguntou: por quê? E esse moço, que já não era tão moço mais, disse ao presidente: porque eu lhe dei um chute na canela no Automóvel Clube em Belo Horizonte, quando a multidão estava apinhada, estava ao seu lado. E o presidente Juscelino Kubitschek olhou para aquele homem e falou assim: não se preocupe, esse moço era pastor, faleceu. Não se preocupe, não se preocupe com isso. São coisas da juventude, são coisas da mocidade. Às vezes nós, na nossa juventude, damos chutes nas canelas de quem não deveríamos dar. E o pior, que às vezes chutamos a nossa própria canela. Ah, mas como é que eu faço isso? É fácil, ó. É fácil. Coisas da mocidade, coisas nossas, humanices. E esse jovem chutou a própria canela, o jovem pródigo. Quando primeiro ele conversa com seu pai, ele chega para o seu pai e diz: pai, está na hora de dividirmos as coisas que temos. Ele engendrou um plano, ele não foi assim, de improviso, em cima da hora, não, ele preparou tudo. E depois do pai ter separado as coisas, diz a Bíblia Sagrada, muitos dias depois, ele pega a parte que ele havia recebido da herança e vai embora. E diz o texto que ele, partindo dali, desperdiçou toda a sua parte, toda a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Olha, igreja, 2 palavras que eu quero que vocês prestem muita atenção nelas, porque essas palavras não podem ter lugar na nossa vida. Essas palavras não podem estar no nosso coração. Essas palavras não podem ser estilo de vida nosso. Desperdiçar e dissolutamente. Desperdício e dissoluto. Desperdício e dissoluto. Quais as palavras, igreja? Só a primeira palavra aqui. Qual a primeira palavra? Qual a segunda palavra? Qual a primeira palavra? E a segunda palavra? Então vamos juntos? Desperdício e dissoluto. A Bíblia, quando nós começamos a examiná-la minuciosamente, nós descobrimos algumas coisas assim interessantes, né? Eu nunca me esqueço do pastor J.B. Carvalho, da Comunidade para as Nações. Ele tem um programa na Rede Gênesis. Ele fala o seguinte sobre a palavra. A palavra eu vou lendo a palavra. Ainda que eu não entenda, eu vou lendo, ainda que eu não entenda. E olha que ele é um homem muito preparado. Ele disse: eu posso não estar entendendo na hora,
mas num dado momento Deus vai me fazer recordar dessa palavra e eu vou me mover dela. Então, igreja, leia. Aí é que está a diferença do Logos e do Rema. O Logos é você ler. Você vai ler a palavra, é o Logos. Aí de repente, num dado momento, aquela palavra se torna espírito e vida para você. É o Rema de Deus. É uma palavra específica para um momento específico, importante da sua vida. Então, atentos a duas palavras: desperdício e dissoluto. Vamos repetir mais uma vez? Desperdício e dissoluto. A palavra dissoluto quer dizer excesso. O que é viver dissolutamente? É viver com excessos. E o excesso lembra falta de equilíbrio. Excesso em tudo. Excesso na ira, excesso na raiva, excesso nas brincadeiras, excesso na tristeza, excesso no choro, excesso no desperdício financeiro. Excessos. Viver dissolutamente é viver com excessos. Excesso de força, excesso de alegria. A Bíblia Sagrada diz que o Senhor não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. E moderação é o fiel da balança. O que é moderação, igreja? Fiel da balança. No caso, entre poder e amor. É andar com equilíbrio. É andar no meio do caminho. É andar no caminho certo. O moço, esse jovem rico, andou dissolutamente, andou com excessos, andou com gastos excessivos, que é excesso, e andou com ausência de restrição. Preste atenção nisso, jovem. Preste atenção nisso, jovem de 70 anos, de 80 anos. Preste atenção nisso, adolescente. Ausência de restrição. Depois que a ditadura militar passou, e a ditadura militar nos cobrava muitos deveres, e nós tínhamos poucos direitos. Passada a ditadura militar, nós entramos na fase dos direitos. Agora sim eu tenho direitos. Antes eu só tinha deveres. E hoje nós vivemos só atrás de direitos. Eu tenho direito disso, eu tenho direito daquilo, eu tenho direito daquilo, eu tenho direito de ser feliz, eu tenho direito de me expressar, eu tenho direito de falar o que eu penso, eu tenho direito de ir à igreja ou não ir à igreja, eu tenho direito de servir a Deus ou não servir a Deus, eu tenho direitos. Mas não se esqueça, você tem deveres. E esses deveres devem ser cultivados a partir dessa idade mais tenra, da fase mais nova da vida de vocês. E os pais têm que cooperarem com os filhos, para que os filhos saibam ter deveres, como se conduzir em relação aos deveres. Hoje a classe média sofre muito com os filhos, porque os filhos exigem o tempo todo. Exigem. É viver de maneira dissoluta, é viver com excessos, é viver com gastos excessivos, é viver com ausência de restrição. E às vezes a criança de 8 anos, 9 anos, 10 anos diz: eu vou dormir a hora que eu quero, vou assistir o programa que eu quero, e o pai tem medo e se encurva. Não estabelece limites. E a Bíblia Sagrada diz que, quebrados os princípios, perece o justo. Quando nós não temos limites, quando nós não temos restrições, corremos o risco de perecermos. O sinal de trânsito é uma restrição. Para quê? Para que você pare e dê espaço para outro passar. Para que você tenha cuidado, para que o seu carro não seja abalroado por outro. Que você não morra num desastre. Placas contra excesso de velocidade. 80% das mortes no trânsito, a culpa é dos motoristas, não das estradas ruins. As estradas ruins cooperam, contribuem com 10 a 15%. 80% por culpa dos motoristas. E a maior parte, motoristas embriagados.
excesso de bebida, falta de controle. É preciso então que tenhamos deveres. E aquele jovem deixa os seus deveres e agora vai viver só nos excessos. Quer viver dissolutamente, com gastos excessivos. E segundo Marcos, capítulo 5, 22, o viver de maneira dissoluta é uma coisa que provém do coração. É um mal que provém do nosso coração. E o nosso coração tem que ser trabalhado. No grego, sabe como é que se define a palavra dissoluto no grego? No português se define excesso, gasto excessivo, ausência de restrição. No grego é conduta desprovida de vergonha. Quando você tem excessos no seu namoro, você tem uma conduta desprovida de vergonha. E por aí vai. E ainda diz mais no grego, é encantar. É quando você se encanta com alguma coisa, deslumbra com aquilo e não quer saber de mais nada, só daquilo. Excesso. Excesso na alimentação. E você pode colocar excesso em cada coisa que talvez você esteja pensando aqui agora. Meu Deus, eu tenho excessos na minha vida. É um mal que provém do coração. Isso é ser dissoluto. Mas e o que é desperdício? O que é desperdiçar? Aí vem uma definição grega. Primeira, a definição do nosso dicionário: destruir, espalhar, saquear, assolar. O que é desperdiçar, segundo Aurélio? Destruir, espalhar, saquear, assolar. E no grego, o que é? Desespero pelo inútil. Ou seja, desperdiçar é ter desespero pelo inútil, é espalhar, é assolar, é destruir. Então aquele moço teve o desespero pelo inútil. E o que era inútil? Era uma vida dissoluta, era uma vida desregrada. Era um amor excessivo ao dinheiro que ele teve. Era um amor excessivo ao mundo que ele queria curtir. E despreparado estava para curti-lo. Ah, pastor, então a gente tem que estar preparado para curtir o mundo? Não, você tem que estar preparado para curtir Jesus intensamente. Para viver Jesus intensamente. Porque você não é egocêntrico, você é cristocêntrico. Jesus é o centro da sua vida. Cristo é o centro da sua vida. Então, viver de maneira dissoluta, viver desperdiçando as coisas, é o resultado de uma vida não pensada. É o resultado de uma vida não planejada. Esta igreja foi planejada. Primeiro foi planejada no coração de Deus. Aí Deus colocou esta igreja no coração de um outro pastor, de uma outra denominação. E Deus trouxe esse casal para cá, planejou, pensou esse pastor, porque Deus estava pensando cada um de vocês. Eu não gosto muito, e nisso você pode discordar, porque eu não tenho uma afirmação bíblica concreta para isso, deixe você discordar. Mas pelo que eu entendo da palavra, eu não gosto muito da palavra que diz que Deus tem um plano para cada criatura. Claro, Deus tem um plano para cada criatura, a salvação dele, a santificação dele. Mas no contexto geral da palavra, eu entendo que Deus, que já teve o seu plano para nós, que foi Jesus, Deus agora quer nos colocar nos seus planos. Não são os seus planos que pesam, são os planos de Deus na sua vida que devem pesar. Essa matemática é diferente, a ordem desses fatores aí vai alterar o produto. Não é o que você quer para a sua vida, não é o que você pensa para a sua vida, é o que Deus quer. Nunca mais se esqueça disso. É o que Deus quer de você. Que queres que eu te faça, Senhor? Assim diziam os homens da Bíblia. Senhor, que queres de mim? Fala que o teu servo ouve. Mas hoje não damos espaços para Deus falar, porque nós vamos orar
e rezamos as mesmas coisas que rezamos todos os dias. Nós somos os maiores rezadores. Criticamos outras igrejas que rezam, mas nós rezamos, porque não vamos ao Senhor para ouvir, só vamos ao Senhor para rezar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu estou diante de Ti em nome de Jesus e quero Te pedir, meu Deus, abençoe minha vida, como diz o reverendo Ortiz, eu já disse, oh meu Deus, abençoe meu pai, minha mãe, meu cachorro, meu gato, abençoe minha família, as autoridades eclesiásticas, civis, militares, meu Deus, salva almas desse mundo, abençoe meu pastor, abençoe minha pastora, abençoe minha vida e minha casa, meu Deus, em nome de Jesus, amém. Todo dia é a mesma coisa que pegar um terço. E não abrimos espaço para o Senhor falar, porque não temos tempo para parar, porque essa vida de estresse nos obriga a não pararmos, a sermos ansiosos o tempo todo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Jesus parou 40 dias lá no deserto. Os caras morrendo lá, os caras matando lá. Jesus sabia o que Deus queria dele. Parou 40 dias para abençoar aqueles que haveriam de crer nele. Num dado momento, Jesus chega para os seus discípulos e fala assim: vinde repousar um pouco. E a palavra diz assim: entra no descanso do seu Senhor. No regaço do Senhor, no colo do Senhor. Em descansardes e sossegardes estaria a vossa vitória, mas não me destes ouvidos. Aquele moço deveria descansar e sossegar, porque a sua vitória estaria ali. E quando ele entendeu isso, ele teve tempo de retornar, mas não quero entrar nisso. Então, quando nós desperdiçamos e quando nós vivemos dissolutamente, estamos mostrando que temos um resultado de uma vida não pensada, de uma vida não planejada, sem mensurar consequências. Aquele que tem gasto excessivo nas coisas, que tem ansiedade excessiva nas coisas, não mensura, não mede as consequências. E a Bíblia diz: peca quem é precipitado, ou seja, peca quem não mediu consequências. Quem se precipitou. Eu não deveria ter falado, mas falou, porque não pensou para falar. E repetindo uma palavra que eu já disse 300 de vezes, e algumas vezes aqui nessa igreja, lembrando Provérbios 13:3, o que muito abre os seus lábios, a si mesmo se arruína. Quem guarda a sua boca conserva a sua alma. Amém. Não são palavras desperdiçadas, não são palavras dissolutas. Quantas palavras dissolutas em excesso nós damos? Com exagero. Quantas palavras desperdiçadas que não precisaríamos falar e falamos e ficamos reféns daquelas palavras. E depois temos que correr atrás do prejuízo. O que foi? Eu falei, me perdoa, meu Jesus, eu te amo, me perdoa. Se for uma vez só, tudo bem, mas é uma vez, 2, 3, 4, 5. Porque tem excesso, e excesso é vício. Porque tem o vício de ferir. Tem excessos nos dardos inflamados que manda. Porque nós ficamos acusando Satanás de mandar dardos inflamados o tempo todo, quando nós mandamos dardos inflamados para os irmãos. Blanchard disse sobre certas coisas, quando nós vivemos ansiosamente, um homem de Deus, um pensador cristão, ele disse: quando você desperdiça o tempo, você esbanja o dom de Deus. E quando você desperdiça o seu tempo vivendo dissolutamente, você desperdiça o dom de Deus. E vivemos movidos por exigências da nossa alma, quando
deveriam ser movidos pelas prioridades do Espírito Santo no nosso coração. Exigências da alma: come, bebe, regala-te. Mas e as prioridades de um coração transformado, contrito? E o Senhor não resistirá a esse coração, aleluia. Vai derramar-se a esse coração. 3 pontos depois dessa pequena introdução. Primeira coisa: desperdiçamos nossa própria vida. Como desperdiçar nossa própria vida? Primeiro, com alvos indefinidos, desfocados. Desperdiçamos nossa vida como aquele jovem. Como? Com alvos desfocados. Começamos a fazer uma coisa aqui e paramos, não temos paciência. Paciência e tempo dão mais resultado do que força e raiva. Perdemos o foco. Eu quero fazer bateria, vou estudar bateria. Vem aqui na igreja, pede ensaio, pede alguém para ajudar. Fica na bateria 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, na 4ª semana não, é contrabaixo. É porque eu pensava que o barulho do baixo, da bateria, fosse igual ao baixo. Aí vem pro baixo. E vai, estuda baixo, mais 4 semanas. Não é o baixo, é porque ele é parecido com a guitarra. E o guitarrista aqui da igreja toca legal, ele fica assim com a perninha. O contrabaixo não dá para fazer, tem que ser. Aí vai mais 4 semanas na guitarra. Não, teclado. O que é? O teclado é, sei lá, mais bonito, mais elegante. Mas que é roqueiro tem guitarra? O teclado é mais elegante. Mais 4 semanas no teclado e diz: é difícil demais. Depois vai viver frustrado a vida inteira. Porque se tivesse aproveitado essas 16 semanas numa coisa só, ele já estaria tendo gosto, estaria focado. Irmão, olhe para mim, não perca o seu foco. Olhe para mim, tenha foco. Qual que é o seu foco? Meu foco é esse aqui, ó. Eu vou nesse foco em nome de Jesus. O Senhor colocou esse foco no meu coração. O Senhor estabeleceu esse alvo para a minha vida. Eu vou nele. Caia canivete, chuva, tempestade, venham pessoas dizendo que não, o Senhor colocou esse foco para mim. O Senhor colocou. Eu tenho plena certeza de fé que foi o Senhor quem me deu aquilo. Há 24 anos atrás vocês tiveram foco. Vocês dois enxergaram isso aqui. Vocês dois enxergaram, focaram aqui. Quantas lutas, quantas tribulações, quantas decepções, quantas provações, quantos irmãos deixaram de ser irmãos e quantos se perderam. Mas o foco não foi deixado. O alvo foi estabelecido. E vocês olharam firmemente para o alvo, autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus. E hoje vocês estão aqui como filhos desse trabalho, abençoados, focados nesse trabalho, porque o que Deus tem para vocês é muito mais do que isso aqui, que é uma bênção. Isso aqui é uma bênção, mas Deus tem mais do que isso. O foco, o alvo é Jesus. Então não destrua a sua própria vida. Primeiro com alvos indefinidos. Diga assim: não vou destruir minha própria vida. Vou focar. Vou estabelecer alvos definidos na minha vida. Segunda coisa, como é que nós destruímos a nossa própria vida? Com a mente não transformada. Nós nos convertemos, Jesus nos transformou, mas de repente nós abrimos espaço na nossa mente para que outras coisas tomem lugar dela. E vivemos dissolutamente, e vivemos desperdiçando o nosso tempo, porque a nossa mente não é transformada. Por quê? Porque não pensamos só nas coisas que são do alto. Porque quando você pensa nas coisas que são aqui da terra, você pode até pensar, mas pensando no alto. Meu Deus, vou comprar uma bateria. A bateria é linda, mas é para louvor da tua glória. Meu Deus, eu quero uma casa própria, e eu quero uma casa abençoada, eu quero uma casa linda, mas é para glorificar o teu nome com ela, Senhor. É para lá dentro eu ter uma célula abençoada. É para criar filhos para o Senhor. Deixar
deixar herança para o Senhor, porque não apenas eu sou herança do Senhor, mas eu deixo herança para o Senhor na minha vida. Aleluia. É transformar a mente. Você quer um carro para quê? Para fazer rolé, para fazer uma rolé. Aí o carro, as minas vão pintar toda. Não. Senhor, eu preciso de um carro, eu preciso desse carro, o meu trabalho pede que eu tenha um carro, a minha família precisa desse carro, eu estou crescendo na minha vida, tenho condições de comprá-lo, e Deus, quando eu comprar esse carro, consagro chave, consagro esse carro ao Senhor, oro ao Senhor e digo: Senhor, é para louvor da tua glória. É mente transformada. Mente transformada é aquela que você olha para o irmão e não pensa mal dele. É a mente pura, é a mente limpa, é a mente que não tem prazer em ouvir falar mal do outro, que não tem prazer na desgraça e na infelicidade e no infortúnio do outro. A mente transformada é aquela mente que quer o melhor para o outro. A Bíblia Sagrada diz assim: preferindo-vos em honra uns aos outros. Eu quero o melhor para você, ainda que você se torne melhor do que eu aos olhos do mundo. Então Deus deu o melhor para você. Você não precisa competir. Eu já disse aqui na igreja uma vez uma palavra do pastor Paulo Mazzoni, da Igreja Batista Central, quando ele disse: na obra de Deus não há lugar para competição, na obra de Deus só há lugar para cooperação. Aleluia. É mente transformada. Como é que eu destruo minha própria vida? Desfocado, com alvos indefinidos, com mente não transformada. Lembre-se de Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias do Senhor, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis, não tomeis a forma deste século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Você só vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor depois da mente transformada, limpa. Terceiro, não tenha olhos contaminados. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Que seus olhos busquem o bem, que os seus olhos busquem aquilo que é bom, aquilo que edifica, aquilo que é reto, aquilo que é justo. Ó Deus, desvia os meus olhos do mal. Era aquilo que os homens de Deus sempre oravam na Bíblia, homens e mulheres de Deus, abençoados e abençoadas. Não destrua sua própria vida com um olhar errado. Não destrua sua própria vida com alvos indefinidos. Não destrua sua própria vida com uma mente não transformada. E o olhar tem muito a ver com a mente, porque a consequência da mente é a consequência do coração. Destruímos nossa própria vida e vivemos dissolutamente e vivemos desperdiçando. Segundo ponto, destruímos a nossa estrutura familiar. Há uma corrente mundial hoje para que a família seja destruída. Olha para mim, há uma corrente mundial hoje para que a família seja destruída. Há uma corrente mundial hoje para que a família fique destruída. 90% das pessoas que mexem com drogas, já fui presidente de casa de recuperação de viciados, de dependentes químicos, 90% deles têm desajustes familiares em casa. E desajustes profundos, independentemente da condição social, rico ou pobre, não importa se de classe A ou de classe E. Desagregação familiar, a televisão coopera para a desagregação familiar. Cuidado com seus olhos na TV com o que você vê, cuidado com seus olhos na internet com o que você vê, para que você não destrua a sua própria família. E como é que nós podemos destruir a nossa própria família? Primeiro, por influência indevida. Qual é a maior influência que pesa sobre você? Quem mais te influencia? Quem mais é proeminente sobre você? Um amigo que não tem uma experiência de transformação de mente? Um professor que pode ser muito culto e você deve procurar aprender com ele as coisas boas que ele tem, examinando tudo, retendo apenas o que é bom, ou apenas é por minha conta, mas retendo o que é bom? Quem é?
Não é um professor que tem uma outra linha de conduta do que a sua. É um tipo de amigo que tem uma outra linha de conduta diferente da sua. E você leva isso para dentro da sua casa. Destruímos e assolamos a nossa estrutura familiar por influência de outras pessoas, por influência de programas de televisão indevidos, por influência de músicas indevidas em casa, influência de terceiros que não têm Jesus. Quais são seus ídolos? Cazuza, que morreu com overdose, cantava nossos heróis morreram de overdose. Ora, como é que nós estamos hoje? Quais são nossos ídolos? Quais são nossos referenciais? Quem são nossos referenciais? O que você coloca dentro de casa desses referenciais? O que você traz para a sua casa desses referenciais? Aquela mulher que buzina todo dia para você perturbar o seu marido é bom referencial para você? Aquele colega de trabalho que fala contra casamento o dia inteiro lá no seu ouvido no trabalho é bom referencial para você? Aquele moço, aquela moça que diz para você não obedeça seu pai, não obedeça sua mãe porque isso é caretice. Rita Lee hoje, já aos 65 anos de idade, ou 70, ela chega e diz: eu quero ter uma vida careta. Depois de perder, de desperdiçar a sua vida, ela diz: eu quero ter uma vida careta. Quem te influencia para que você se conduza dessa forma em relação aos seus pais? Destruímos a estrutura familiar quando não damos a devida atenção aos nossos filhos. Mas o traficante lá fora dá atenção ao seu filho e ele é cativado por ele. Não estou dizendo que todos os meninos que estão envolvidos com droga não tiveram atenção dos seus familiares. Mas quando você não dá atenção ao seu filho, quando você não dá atenção à sua esposa, quando você não olha para o coração dela, quando você não dá atenção ao seu esposo, quando você não olha para o coração do seu esposo, você está com gasto excessivo de desprezo. Você está desperdiçando amor, porque está jogando amor para dentro de si mesmo. E esse amor acaba congelado em algum lugar, você dele mesmo não desfruta, dele mesmo você não recebe. Destruímos a nossa família pela nossa impaciência. Somos impacientes dentro de casa, igreja. Na rua nós somos uma seda. Oh, meu Deus do céu. Na rua, olá, como vai? Que passada. Por favor, apanhe para mim aquele copo d'água. Por favor, apanhe para mim. Por favor, você faz. Eu estou sem condições de abaixar ali. Para mim. Muito obrigado. Dentro de casa, ô bicho, pega aquela água para mim lá. Ô velho, ô cara, vem. A impaciência. É um espírito de Saraiva dentro de casa. Lembra do Saraiva? Tem nenhum Saraiva ali não, né? Acabou o Saraiva aqui. Cadê o Saraiva? Olha na ponta não, hein? É Saraiva de nome mesmo. O nome Saraiva tem alguém? Tem. Eu é bonzinho. Aquele espírito de Saraiva da televisão. Impaciente. Olha, você está com uma blusa legal. É verde? Não, Pedro Bom, é azul. O sujeito está com uma dor lá, às vezes o impaciente está com uma dor. Está doendo? O que você acha, amor? Você destrói a sua família. Você destrói
e você perde a vontade de voltar para casa. Quando os referenciais não são bons, quando não há atenção, e quando a impaciência acontece na sua casa, ninguém quer voltar para casa. Voltar para casa para quê? Alguém disse uma vez: quando estiveres a sós, vigia o teu pensamento. Quando estiveres em sociedade, vigia as tuas palavras. Quando estiveres em família, vigia o teu gênio. Em família, vigia o teu gênio. Em família, vigia o teu temperamento. Mas eu só tenho um banheiro na casa. Está meia hora tomando banho. Tá vendo que eu tô aqui, eu tô. Tá vendo que eu tô? Tá sentindo aí cheiro não? Estimule, por favor. Destruímos nossa própria vida, destruímos nossa própria família. Mas eu quero agora, para essa igreja abençoada, que não tem o dom do desperdício, que não tem o dom da assolação, mas que tem o dom e a virtude bíblica, diligência, tem o dom e a virtude bíblica da diligência. Diligentemente conduzir a sua vida. A palavra diligência quer dizer atividade, trabalho, lucro obtido pelo trabalho. Diligência é lucro obtido pelo trabalho, não lucro obtido pela safadeza, lucro obtido pelo trabalho. É diligente aquele que trabalha. É diligente aquela menina que levanta de manhã e a sua mãe escrava não precisa arrumar a cama, porque ela vai lá e arruma a cama diligentemente. Me estimula. É diligência das pequenas coisas. É diligência no sair do banheiro e enxugar o banheiro se não tiver uma cortina ou um box. É diligência em ver o mato lá no fundo de casa. Você está procurando emprego, porque às vezes a vida ficou um pouco mais complicada, a sua empresa faliu, mas tem capim lá na sua casa, pega uma enxada e vai capinar lá enquanto não arranja um emprego. É diligência. O desperdício e a dissolução são vencidos pela diligência, que é atividade. Eu sou diligente. Jesus disse, ele era diligente: eu trabalho e meu pai trabalha, e eu trabalho também. Eu trabalho até agora, meu pai trabalha até agora, todos nós trabalhamos. Você quer ter uma vida espiritual abençoada? Deus já lhe deu todas as ferramentas para você ter. E eu sou médico de uma receita só: jejum, eu sou médico de uma receita só: oração e palavra, oração e palavra, oração e palavra, comunhão com Deus, entrar no Santo dos Santos, oração, comunhão com Ele, relacionamento é ligação, relacionamento é fazer amizade, ser diligente no contato com o Senhor, diligente no seu trabalho, diligente no guardar as suas roupas. Pare de chegar em casa e pegar aquela meia de chulé e jogar lá longe, para um escravo ir lá e catar para você. Alguém um dia vai jogar chulé na sua cara, porque você colhe aquilo que semeia. É bravo. Seja diligente nas pequenas coisas, igreja. Mas diligência vem de esconde, que quer dizer também zelo, cuidado ativo, quer dizer esforço, quer dizer empenho. Eu me empenho, eu me esforço. Eu quero, olha, igreja, sabe o que está acontecendo hoje? Você vai ficar horrorizado comigo, eu tenho os dados. Está sobrando emprego no Brasil. Está sobrando emprego no Brasil.
Sabe por quê? Por falta de qualificação. O que sobra, às vezes, é emprego que você não precisa de qualificação para ele. Falta de qualificação, falta de empenho. De vez em quando chega gente para mim, gente bem, senhor, gente bom nível. Ô, fulano, eu preciso de um cargo lá onde você trabalha. Ah, que bom. Qual é a sua? O que você faz? A sua? Não, eu quero só te ajudar assim, falar bem de você. E assim, eu quero um cargo só para receber. Um cargo no seu gabinete, só para receber. Olha, tem dois tipos de pessoas: o bicho preguiça e o macaco. O bicho preguiça é aquele que, quando vê um galho, ele pega aquele galho, a vida inteira ali, ó, não sai daí. Agora tem o macaco. O macaco vê o galho, passa de um galho para o outro e pula, e vai lá para frente, pega o cipó e vai que nem o Tarzan, e pula para cá e vai lá. Está se virando, irmão, não seja preguiça, seja macaco. Não é pular de galho em galho, no sentido de não ter firmeza nas coisas, mas no sentido de progresso, no sentido de progredir, no sentido de ir na frente, não é no sentido de estar parado, não. E cresça, tenha zelo, tenha esforço, tenha empenho, tenha cuidado ativo, tenha trabalho. Segundo Pedro 1,10, faça valer a sua eleição, viva cuidadosamente, igreja, em seus 24 anos, igreja essa que não viveu dissolutamente, igreja essa que não desperdiçou, igreja, viva cuidadosamente, viva com precisão, viva com cuidado, igreja, viva com prudência. Amém. Seja uma igreja prudente, cautelosa, não desperdice, não assole, não destrua. Nos amemos, pelo amor somos conhecidos. Tinha uma música que nós cantávamos antigamente: pelo amor conhecido é o cristão. Que essa igreja seja conhecida pelo amor, que essa igreja seja conhecida pelo zelo que tem para com as pessoas, que essa igreja, ao fazer 30 anos, tem um dobro de gente aqui, em nome de Jesus, de gente zelosa, de gente abençoada, de gente diligente. Irmão, não desperdice o tempo da evangelização, não desperdice o tempo da célula, não desperdice o ganhar, não desperdice o tempo para ganhar. Agora, por que eu estou dizendo isso? Parabéns, igreja, porque essa igreja não tem mais direitos sobre a sua vida. Os direitos dessa igreja estão nas mãos do Senhor. Esses pastores da igreja pastoreiam as ovelhas do Senhor e são diligentes no pastoreio com a igreja do Senhor, com as ovelhas do Senhor. Igreja, há uma unção dos filhos de Deus que vai abalar o mundo. Em nome de Jesus eu profetizo para essa igreja, em nome de Jesus eu faço um ato profético nessa igreja agora, daqui do culto, com vocês assentados. Há uma unção dos filhos de Deus nessa igreja que vai abalar essa região, que vai abalar outras cidades, que vai abalar o Brasil, que vai abalar outros lugares. Há uma unção dos filhos de Deus nessa igreja que vai abalar esse bairro, que vai abalar essa cidade, que vai abalar o Brasil, que vai abalar outros países do mundo. Há uma unção dos filhos de Deus nessa igreja que vai abalar, e abalar é tremer, e abalar é sacudir. Você foi criado para abalar. E diligência lembra muito, para encerrar, aquelas diligências do Velho Oeste, quando eles levavam as cartas e os índios e os bandidos ficavam lá, segundo os filmes de faroeste, tentando roubar a diligência, matar os seus condutores.
A sua vida é uma vida diligente, não é uma vida dissoluta, não é uma vida desperdiçada, é uma vida diligente. E há nessa diligência de vocês, há na vida de vocês uma carta com uma história. Deus tem uma história para cada um de vocês, Deus tem uma história na sua vida, e tantos pastores falam isso para você, músicas falam isso para você. Assuma isso, receba isso e leve diligentemente essa carta, ainda que inimigos te cerquem. Igreja Batista do Milionários, levem as cartas que Deus tem de vocês para o lugar certo, para o rumo certo, para o alvo certo. Foquem no autor e consumador da fé, sigam em frente e atravessem os desertos dessa vida, porque o que Deus tem para vocês é oásis no meio do deserto, é terra prometida, é vida após a vírgula, é vida com Jesus, é vida abundante com Jesus. Que bom, Deus abençoe vocês. Parabéns, diligentes, zelosos, cuidadosos, que não desperdiçam, que não assolam, que não vivem dissolutamente. Parabéns, Deus abençoe. E que privilégio estar com vocês aqui, em nome de Jesus. Pastor. Queridos, amanhã gostaria que vocês ficassem atentos ao horário.